Tuca Viegas convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Não importa o tamanho do seu sonho, nós ajudamos você a conquistá-lo. Olá, hoje nós conversamos com o doutor em Direito Olavo Hamilton. Olavo teve o seu livro citado, O Princípio da Proporcionalidade e Guerra contra as Drogas, recentemente na Suprema Corte Mexicana, onde foi colocada em pauta e aprovada a legalização da maconha naquele país. Olavo, muito obrigado pela sua presença, eu sei da sua correria, obrigado pela sua disponibilidade hoje em estar aqui no Tuca Viegas Convida. Gostaria de lhe parabenizar, né, por ser usado, né, um trabalho seu como referência na Suprema Corte Mexicana. Eu acho que isso honra muito, né, você, e não só você, mas também a gente, né, por você fazer parte do nosso contexto, da nossa terra, da nossa cidade. E eu queria começar te perguntando como começou essa história do Olavo Hamilton com o direito. Tuca, muito obrigado pelo convite. Você já sabe, eu sou seu fã desde quando você chegou aqui no Rio Grande do Norte, desde o tempo da TV, né? Sempre acompanhei seu trabalho e fiquei muito entusiasmado, né, com essa nova proposta que é o Tuca Viegas Convida. Né? Estamos todos aqui ainda com vida, apesar desses tempos difíceis, né? E é uma satisfação enorme para mim, mais uma vez digo que sou fã do seu trabalho, poder participar também dessa entrevista. Tuca, o direito para mim aconteceu quase que naturalmente. Eu sempre achei a advocacia a profissão mais bela que poderia existir na medida em que você luta pelo direito das pessoas, né? Que você luta também na advocacia pela transformação das coisas, pela transformação do Estado. E nessa perspectiva, já desde o tempo do ginásio, depois do segundo grau, eu nem sei se é hoje que se chama assim, ginásio, segundo grau, mas no meu tempo era, eu já imaginava poder ser um advogado criminalista, né? Atuar em outras áreas também, como efetivamente eu atuo. E para isso eu tinha que fazer direito. E o direito foi uma paixão que foi acontecendo a cada momento. A cada aula que eu assistia, ainda me lembro da primeira aula com o professor Padre Sátiro, né, dizendo que para dizer o conceito de direito, ele teve que antes explicar o conceito de conceito, isso nunca saiu da minha cabeça, isso foi lá em 1994, mas até hoje está comigo. Então, assim, a cada dia se renovava essa paixão. Então, hoje eu me sinto realizado por ser advogado, por poder exercer o direito, e por ser professor também da Faculdade de Direito. E mais realizado ainda de saber que meu filho está percorrendo esse mesmo caminho sem que eu tenha nunca influenciado nesse sentido. Você deixou ele super à vontade, mas eu acho que ele viu o brilho, né, da carreira do pai e se inspirou. A gente acaba se inspirando, né? Os nossos pais são nossos heróis, nossos ídolos, né? E aí o decorrer da coisa... O pai é citado internacionalmente, né? Pô, é uma baita de uma referência, né? Olavo, e você entrou, né, com teu livro, né, 2014, teu primeiro livro, você já tem 3 livros publicados de sua autoria, né? Livros, vamos dizer assim, livros solos, né? Mas você tem vários outros títulos publicados com outras pessoas, né? Com outros doutores em direitos, mestres em direito, outros juízes também, a gente já viu muita coisa. Quando você começou, foi a tese de doutorado que estimulou você a entrar nessa questão da descriminalização das drogas, na legalização das drogas, e você colocou um raio maior, não como a Suprema Corte no México agora, que se ateve à questão da maconha. Isso foi já desde o mestrado em Direito, né? O mestrado em Direito que eu fiz na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob a orientação do professor doutor Walter Nunes, juiz federal. Então, Juiz federal. esse trabalho eu desenvolvi lá. Então, a dissertação de mestrado eu transformei no livro O Princípio da Proporcionalidade e Guerra contra as Drogas, que foi justamente esse livro que foi citado na Suprema Corte do México. No doutorado, eu dei continuidade a esse estudo, inicialmente orientado pelo professor e ministro Gilmar Mendes e, posteriormente, pelo grande gênio do direito, professor Marcelo Neves. E, a partir da tese do doutorado, eu fiz o livro Drogas, Criminalização Simbólica. Então, eu diria que esses são
mas 2 filhos que eu tenho, né? Livros são filhos que a gente coloca no mundo e não sabe qual é a influência que vai ter a partir daí. Olavo, existe o outro lado, né, de pessoas, juristas inclusive, que defendem a não legalização, né, que acham que isso, um dos pontos, eles colocam vários pontos, mas um dos pontos principais é que vai estimular o consumo, vai aumentar o número de pessoas que vão consumir e que a droga, quando falam a maconha, vai levar para outras drogas. Como é que você vê isso? Tuca, nós temos em torno de 10 mil anos de civilização. Durante esses 10 mil anos de civilização, a humanidade conviveu com todos os tipos de drogas que nós conhecemos, inclusive, até hoje. As drogas são criminalizadas há apenas um século. Então, para quem me pergunta como será o consumo de drogas depois da legalização, eu digo que basta ver como era antes. Nós não tínhamos um problema mais sério com as drogas. O problema mais sério com as drogas os problemas aconteceram a partir de quando as drogas foram criminalizadas, porque aí surge toda uma problemática mais aguda de saúde pública e surge também um problema da segurança pública. O que nós podemos dizer é que é mais fácil lidar com substâncias que são regulamentadas, controladas pelo Estado, do que com substâncias que são desregulamentadas e controladas pela atividade criminosa. Então, se as drogas são um problema, elas vão continuar sendo um problema também depois da legalização. Mas eu diria que elas passam a ser um problema menor, mais restrito e mais fácil de se lidar. Quanto a estimular o consumo, isso é um argumento legítimo, mas o que nós temos que marcar é que 5% da população mundial, antes da criminalização das drogas, já utilizava pelo menos uma vez por ano de alguma substância, que hoje é considerada ilícita. Depois da criminalização das drogas, 5% da população mundial continua utilizando pelo menos uma vez ao ano alguma droga ilícita. Então, não mudou. Não é porque é criminalizado ou não é criminalizado que as pessoas vão não usar. As pessoas usam porque querem. Olavo, você faz no estudo, você faz uma referência, né, à questão da imposição americana, né, desse domínio norte-americano, né, Estados Unidos da América, né, eles sempre tiveram essa coisa, os donos do mundo, né, de levantar essa questão do combate, da guerra contra as drogas, uma coisa muito mais elitista do que uma questão de saúde pública, né? Você podia falar um pouco sobre isso? Os Estados Unidos inventaram a guerra às drogas, a criminalização das drogas, e exportaram essa guerra para o mundo inteiro. Então, o mundo inteiro hoje sente esse problema da guerra às drogas, que foi uma coisa inventada nos Estados Unidos a partir de problemas mal resolvidos que eles tinham lá na sociedade deles. Por exemplo, a criminalização do álcool, inicialmente nos Estados Unidos. Por que a criminalização do álcool? Era uma reação da sociedade rural e evangélica norte-americana, pretensamente nativa, contra os imigrantes europeus, os irlandeses, os italianos, que traziam, e católicos, né, que traziam consigo o hábito de beber. A criminalização da maconha em 1937, havia um período de grande depressão, havia muitos trabalhadores mexicanos entrando pelo sul dos Estados Unidos e traziam consigo o hábito de fumar maconha. Aqueles trabalhadores não faziam mal a ninguém, desenvolviam uma atividade extenuante o dia inteiro e relaxavam à noite fumando maconha. Resolveram criminalizar a maconha na esteira da xenofobia contra os trabalhadores mexicanos. A mesma coisa com o ópio, foi uma reação contra os trabalhadores pobres chineses que traziam consigo o hábito de fumar o ópio. Então, essa criminalização se deu nesse contexto de xenofobia norte-americana e acabou exportando para o mundo inteiro. Aí você tem a maconha criminalizada até bem pouco tempo no México, quando os trabalhadores mexicanos já tinham esse hábito. Você tem a maconha criminalizada no Brasil, quando no Nordeste brasileiro
até 1937, até 1940, até 1950, isso nunca foi um problema, né? Então, essa política norte-americana, moralista, xenófoba, foi exportada para o mundo inteiro. E o mundo inteiro hoje vive esses problemas mal resolvidos dos Estados Unidos da América. Eles colocam, as pessoas que são contra, eles defendem também essa coisa do estímulo a outras drogas, né? E que, pelo que a gente vê em vários estudos, isso não acontece, né? E na questão da legalização, a gente teria uma administração do produto, falando especificamente da maconha, uma administração do produto, o comércio seria livre do produto, então você poderia estar com ele em vários pontos, tipo farmácias, né, em alguns outros locais, mas você coloca que algumas drogas teriam algumas restrições para serem administradas, que você deu até, inclusive, antes da gente começar a gravar, alguns exemplos disso. Isso, Tuca, se você me perguntar qual é a droga que mais estimula a utilização de outras drogas, eu diria que é o álcool, não é a maconha. Então, a porta de entrada para todas as drogas é o álcool. Perfeito. Desculpa, essa colocação sua é perfeita, porque o álcool é um grande estímulo, é um grande vetor para outras atitudes ilícitas, né? Ele é um grande estimulante, né, das coisas, e até para a violência, né? Eu acho que um dos maiores causadores da violência doméstica, né, principalmente dos feminicídios, né, um dos maiores fatores é o consumo excessivo de álcool, né? Perfeito, Tuca. E aí, quando você coloca o álcool na discussão, e ninguém em sã consciência vai defender a criminalização do álcool, mas quando você coloca o álcool na discussão, fica muito claro que essa atitude de criminalizar as demais drogas, que são menos nocivas do que o álcool, é uma atitude irracional. E aí a gente pode dar alguns exemplos. Primeiro, se fala que o crack induz a crimes patrimoniais. As pessoas fumam crack e vão furtar no meio da rua. Bem, se isso é verdade, se existe base empírica nisso, a gente pode dizer que o crime mais relacionado com o consumo de álcool é o crime de homicídio. É o crime de pedofilia. Né? Por quê? Porque algumas pessoas têm esse desejo de pedofilia, mas só têm coragem de praticar quando estão sob efeito do álcool. Você falou também a violência doméstica. Então, são crimes muito mais nocivos, que afetam muito mais a sociedade do que os crimes que eventualmente sejam relacionados ao consumo do crack, ao consumo do ópio, ao consumo da cocaína. Eu defendo, Tuca, a legalização de todas as drogas, porque eu não consigo conceber que substâncias perigosas não estejam sob o controle do Estado, estejam sob o controle da criminalidade. Nenhuma droga é boa, nenhuma. Mujica, né, o ex-presidente, ou o eterno presidente do Uruguai, ele disse que talvez o único vício que seja saudável é o vício do amor, né? E que não é bonito legalizar a maconha, mas é muito pior dar pessoas ao narcotráfico. Nenhuma droga é boa. E justamente por não ser boa, ela deve ser controlada. E só existe um ambiente de controle. É o da legalização e o da regulamentação. Óbvio que ninguém vai defender que crack, heroína seja vendida livremente. Mas algumas substâncias poderiam ser. Maconha, cocaína, LSD, cogumelos alucinógenos. Essas substâncias são muito menos nocivas do que álcool e cigarro. E podiam ser comercializadas com aquelas restrições de não usar na frente de crianças, não usar em determinados locais públicos, não usar e dirigir. Né? Então, você poderia ter algumas proibições que hoje já existem em relação ao cigarro e ao álcool. E outras substâncias que são muito mais perigosas e muito mais nocivas, aí eu diria crack, heroína e algumas outras substâncias, deveriam ficar sob o controle restrito do Estado. Essas substâncias só poderiam ser administradas a partir de uma indicação médica e somente para pessoas que já estivessem viciadas, digamos assim, né? Isso evitaria o comércio no meio da rua, o comércio ilícito, isso evitaria também a chegada de novos usuários e isso humanizaria as pessoas que precisam fazer uso dessas substâncias. Você chegou a dar o exemplo de um país onde isso já acontece, né? Onde
o Estado administra e que diminuiu sensivelmente, né, os problemas de criminalidade relacionados a esse tipo de droga? No início da década de 80, nós tínhamos dois problemas muito sérios na Europa, né? O uso desenfreado de heroína e o problema da AIDS, que no início da década de 80 era muito sério. Você imagine que a primeira forma que os governos utilizaram isso na Alemanha, na Suíça, na Holanda, para evitar que as pessoas usassem heroína, era restringir o comércio de seringas. O que foi que as pessoas começaram a fazer? Compartilhar seringa. Né? Então, quem tinha uma seringa, aquilo valia, né, preço de ouro. E eles compartilhavam. Explodiu o número de contaminados por HIV/AIDS em razão desse compartilhamento de seringas. O que foi que o governo fez? Passou a dar gratuitamente a seringa. Né? Você levava a seringa velha e aí você ganhava uma seringa nova. Isso não foi suficiente. O governo passou, então, a administrar uma substância chamada metadona, que ela simula os efeitos físicos da heroína. Porque a heroína é uma droga terrível, né? O efeito dela não é só, aliás, a dependência dela não é só psicológica, é a dependência física. Chega um momento que você tem que usar, senão você morre, né? Você corre o risco de ficar doente ou até mesmo morrer. Muita gente começou a procurar salas de seringas seguras na Suíça, na Alemanha, na Holanda, para receber a metadona. Mas algumas pessoas ainda diziam, não, a metadona supre a minha vontade física, mas não supre minha vontade psicológica. Eu quero sentir o barato da heroína. Né? E aí o governo passou a fornecer a heroína. Foi uma medida muito drástica, muito polêmica, muito criticada na época, mas o primeiro grande efeito, reduziu drasticamente o número de infectados por HIV/AIDS e teve um efeito colateral muito interessante, que no início não era desejado, mas acabou sendo conseguido, acabou com o tráfico de heroína naqueles países. Porque na medida em que o governo fornecia gratuitamente, de uma forma segura, uma substância pura, ninguém ia recorrer a traficantes no meio da rua, pagando por algo que ele não sabia o que ia receber, né? Se era puro, se estava misturado ou não. E como você acabou com o tráfico na rua, você acabou com uma outra coisa também, com um novo usuário de heroína, porque o governo só fornece para quem já era usuário. Então, é uma medida, Tuca, inteligente, que não passa pela criminalização, não deveria passar pela criminalização, né? E que soluciona ou ameniza um problema de segurança pública e não fomenta um problema, ameniza um problema de saúde pública e não fomenta um problema de segurança pública. Interessante, Olavo, é que quando você coloca isso, né, a gente pensa logo nesses locais, nesses bolsões de consumidores, principalmente hoje do crack, né, que é uma droga muito fácil, por ter um preço muito acessível, né, mas que causa uma dependência muito rapidamente. Dizem que no primeiro, a segunda vez que a pessoa usa, ela já fica dependente. Mas isso facilitaria com a Cracolândia de São Paulo, né, que muitos já tentaram resolver e nunca resolveram. Então, se o Estado assumisse isso dessa forma, de repente você teria uma forma de barrar isso, né? As pessoas estariam mais seguras, não estariam naquela situação deprimente que a gente vê várias vezes, né? Então, você estaria como acolher, porque passa quando você fala dessa questão da dependência, né? Esse desmame da droga, no caso a heroína, como você citou, que é uma droga que causa uma dependência absurda, tanto psicológica como fisicamente, que as pessoas não aguentam, né? Esse tempo que elas ficam sem, né? As crises que ela tem são terríveis. Então, essa coisa do Estado, a gente poderia ter uma solução para esses problemas que acabam matando um monte de gente, né? Que acaba estimulando essa coisa do tráfico, né? Tuca, é interessante. Você falou do crack, das cracolândias, né? Inclusive era o que existia em relação à heroína no início da década de 80 na Europa. Lá eles chamavam de cenas, né? As cenas, né? Você tinha a cena de Paris, você tinha a cena de Berlim, você tinha a cena de Frankfurt, você tinha a cena de Amsterdã, que eram justamente os locais onde usuários de heroína se reuniam para trocar seringa, onde os traficantes
circulavam, etc. Né? Muito parecido com o que nós temos a Cracolândia. E isso acabou lá na Europa com medidas inteligentes que a gente se recusa a utilizar no Brasil. É importante a gente compreender por que é que as pessoas usam crack. Primeira coisa, as pesquisas já têm demonstrado, pesquisas sérias de universidades brasileiras, de que a pessoa chega antes na miséria, na sarjeta, e na sarjeta conhece o crack. Que a imagem que a gente tem é diferente. A pessoa antes se torna usuário de crack para cair na miséria. Não, O crack que leva ela à miséria, mas ao contrário. É a miséria que leva o sujeito ao crack. E por que que isso acontece? E por que que eu não recrimino o usuário de crack? Tuca, muitas vezes a gente tem um dia difícil, estressante, e o que é que a gente faz? A gente chega em casa, abre uma garrafa de vinho, relaxa, né? Ou abre uma cerveja. Essa é a droga que está à nossa disposição, né? É uma droga extremamente perigosa, muitas pessoas não conseguem lidar adequadamente com ela, se tornam alcoólatras, morrem, perdem 10, 15, 20 anos de vida por conta do álcool. Bem, nós não recriminamos nossos amigos que, por conta de um dia difícil, ou para comemorar, ou para ter um pouco mais de alegria, um pouco mais de relaxamento, abre uma cerveja ou abre uma garrafa de vinho. Seres humanos precisam desse tipo de fuga porque nossa realidade, todos nós, né, seja do mais pobre ou mais rico, ela é uma realidade opressora. Muitas pressões são colocadas na vida da gente todos os dias, né? Pelas relações sociais, pela convivência humana, que geralmente é muito problemática, né? Uma situação de pandemia dessa piora ainda mais. Você imagine uma pessoa que está na mais absoluta miséria, dormindo na rua há mais de um mês sem tomar banho. Todo mundo que passa por ela só tem desaforos a dizer, tem gente que chuta, né? Você passa perto de um carro, a pessoa trava a porta do carro, você anda na porta de um comércio, o segurança já chega perto, né? Essa pessoa vive o pior dos infernos, o pior dos pesadelos. De repente, ela tem acesso a uma substância que em 15 segundos transporta essa pessoa do pior dos infernos para a melhor das sensações, para o melhor dos paraísos. A pessoa sai do inferno para o céu, né? O crack proporciona isso a essas pessoas. Como eu vou recriminar alguém de usar crack nessas circunstâncias? Algumas pessoas procuram, e aí é muito bom que isso aconteça, a fuga na música, nas praias, na igreja. Mas, Tuca, eu sinto dizer isso. A fuga da droga, para quem usa e precisa, é uma fuga muito mais real. Ela consegue tirar a pessoa dessas situações de uma forma muito mais rápida. Qual é o grande problema da droga? É que ela cobra também um preço altíssimo, né? E muitas vezes esse preço é na vida da própria pessoa. E a droga, ela é aquela coisa, ela gera o psicológico e gera o físico também, né? A sensação mas a contrapartida do organismo, que é terrível, né? E quando você fala dessa questão fantástica, essa colocação do crack na miséria, eu achei maravilhosa, porque a minha visão era o contrário. Eu achava que o crack levava a pessoa para a miséria e não tinha esse raciocínio, que é claro, quando você coloca ele fica óbvio. E aquela coisa, quando a gente lê um livro, uma passagem, a gente diz, eu já sabia disso, né? Mas, assim, o álcool também é a mesma coisa, né? O consumo de cachaça, né? A gente vê a pessoa, o cara trabalha numa empresa, ou tem uma coisa temporária, ele sabe que quando chegar em casa não vai ter comida, ele sabe que os filhos estão lá morrendo de fome, que a mulher cozinhou alguma coisa de feijão ali e as pessoas estão tomando caldo ou comendo farinha misturada com água para encher, para dar uma sensação de saciedade. Ele enche a cara de cachaça no mercadinho perto, na vendinha perto, porque dá aquela sensação de que os problemas acabaram, né? E acaba descontando em alguém, não porque ele queira, né? Mas porque os problemas acabam aflorando em função daquela droga que ele consumiu. E é uma droga lícita. Você pode vender, né? A gente sempre teve propagandas, que era até engraçado quando, na época, John Play Special na Fórmula 1 fazia propaganda de cigarro. Pô, o que tinha a ver cigarro com corrida de Fórmula 1, né? Saudável com cigarro. Mas aí a gente volta para essa
Jornalista sempre fala muito, né? Quem tem que falar é você, não sou eu. Aí Ótimo. a gente volta para essa questão. Que é muito no Brasil, a gente vê também, como você colocou a referência americana, né, a gente vê que é uma coisa muito de social, né, a gente vive muito um espelho europeu, e a gente percebe que a gente tem essa coisa, né, do superior, né, e a droga passa por essa questão, né, no Brasil também, como os Estados Unidos fez, e não é uma questão as pessoas não estão preocupadas em resolver realmente a saúde pública, mas sim resolver uma coisa de aspecto moral, né? Só isso, que seria, tudo bem, não, fuma maconha, não. E a gente sabe que muitas pessoas que nós conhecemos consumem drogas, né? Só que fazem isso reservadamente porque não é uma coisa aprovada, né? Não é uma coisa legítima. Pois não, tu. Não, por favor. E a criminalização das drogas, ela tem servido no mundo inteiro para, talvez o propósito nem seja esse, provavelmente não é, mas ela tem funcionado assim no mundo inteiro para subjugar determinadas categorias de cidadãos. Nos Estados Unidos da América, a criminalização das drogas é o instrumento mais eficaz para a criminalização da pessoa negra, né, do negro pobre que vive nos guetos norte-americanos, né, porque são essas pessoas que são abordadas na rua em busca de drogas. O consumo de droga nos Estados Unidos é generalizado, não existe uma categoria de cidadão que consuma mais droga do que outra categoria de cidadão. Mas quem é abordado no meio da rua e quem é preso por posse de droga é o negro. No Brasil, isso acontece também com o cidadão pobre, né? Quem é abordado no Brasil não é o branco. E quando o branco é abordado e é encontrado droga com ele, na maioria das vezes vai considerar que ele é apenas um usuário, né? Ele não vai para a cadeia, no máximo ele vai para a audiência com o juiz vai dizer, não use mais não, que isso é feio. Aí ele diz, bacana, não vou usar mais não, aí usa à noite, né? Quando o jovem negro da periferia é abordado no meio da rua com a mesma quantidade de droga, muito provavelmente ele vai ser considerado um traficante pela polícia, vai ficar preso, o Ministério Público vai denunciá-lo por tráfico e provavelmente o juiz vai condená-lo da mesma forma, né? Na Europa, a criminalização das drogas tem funcionado nesses mesmos moldes para subjugar o imigrante ilegal, principalmente, que é a pessoa que é abordada no meio da rua, né? Então, e nos Estados Unidos isso consegue ser muito mais cruel, porque você imagina que a cocaína e o crack, exatamente a mesma substância. O crack é utilizado pelo negro pobre, a cocaína é utilizada principalmente pelo americano branco, classe média e rico, né? Mas o tratamento que a lei dá para o crack é um tratamento que dá para a cocaína é muito mais brando, sendo exatamente a mesma substância. Exatamente, porque é uma coisa totalmente elitizada, até o próprio preço, né? A cocaína é muito mais caro, o crack é super acessível, né? E aí a gente vê exatamente, é impressionante essa coisa de você não tentar fazer isso porque vai de encontro os padrões éticos e morais, né, de uma sociedade, os falsos padrões éticos e morais. Olavo, como é que está hoje? Né? Eu tenho que chamar, para ser doutor Olavo, né? Não, literalmente Olavo, doutor Olavo, porque doutor, é um doutor não em existe direito. no meu nome, não. É Olavo mesmo. Como é que estão as discussões hoje no Brasil? Essa questão da legalização, essa questão de entrar nas discussões, entrar em pauta, né? Isso está acontecendo? Existe uma perspectiva? Tuca, a pauta moral do Brasil ela é tão forte, o país do carnaval tem pautas morais, né? Ela é tão forte, mas tão forte que ela obsta qualquer tipo de debate sério. Você imagine que no governo Dilma, né, um governo progressista, Pedro Abramovay, que tinha assumido interinamente o Ministério da Justiça, disse numa declaração que a gente tinha que rever essa estratégia de prender e deixar muito tempo preso pequenos traficantes, aquelas pessoas que são pobres e que não estão armadas, não estão organizadas. Foi demitido no outro dia. Pediu demissão, né, no outro dia, mas eu acredito que tenha sido em razão, né? Por quê? Porque no Brasil essas pautas são obstadas.
como outras pautas que são relacionadas à moral. Por exemplo, a questão do aborto. Nos Estados Unidos da América, a Suprema Corte legalizou o aborto nos Estados Unidos inteiro em 1973. Né? Na França, o Congresso legalizou o aborto em 1975. Portugal, que é um país tão religioso quanto o nosso, já tem um aborto legalizado e a posse de drogas, de todas as drogas, são descriminalizadas. Nem na Holanda a posse de todas as drogas são descriminalizadas, nem no Uruguai, em Portugal é. Né? Nosso irmão Portugal, irmão bilíngue, inclusive, de encobrimento, né? Não vou dizer descobrimento, né? Mas e isso, a mesma coisa acontece com as drogas. Se vier a descriminalização da maconha no Brasil, será por força do Supremo Tribunal Federal, porque isso está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. Né? Mas eu não acredito que essas pautas passem no Congresso. Como nunca foi discutido seriamente o aborto, como nunca será discutido seriamente a eutanásia, a legalização de qualquer droga ou a descriminalização para o uso, também não vai ser sequer discutido no Brasil, o que é muito ruim. Né? Isso já é algo muito avançado no Uruguai, muito avançado na Argentina, muito avançado no Chile, só para citar nossos irmãos sul-americanos, mas no Brasil não. Não há nem perspectiva que a gente possa discutir seriamente o tema. E é como você falou no início, né, dessa questão. Parece que pautas sérias, né, coisas sérias e importantes para uma convivência melhor da nossa sociedade não entram na pauta, né? São só interesses meio escusos e imediatistas, né? Não se pensa numa coisa de longo prazo. Olavo, eu queria falar um pouco da questão da referência, né, com relação à sua obra, seu livro, pela Suprema Corte Mexicana, né, agora nessa discussão da legalização, né, das drogas. Né? No caso, no México, é a legalização da maconha. Né? Como é que é isso para... Né, eu acho que isso deve ser uma coisa assim, muito legal, né, porque é uma coisa que tu sempre quis, né? Como você falou no início da entrevista, quando tu começou a colocar, você sempre imaginou direito, né, na sua vida, né? Então, eu acho que isso é mostrar o resultado de uma coisa que tu sempre pensou, que tu estudou e que tu foi a fundo nisso. Fala um pouco disso pra gente. Tuca, e foi um susto. Por que eu diria que foi um susto? Porque é algo que eu sempre pesquisei. E aí, em 2015... Em novembro de 2015, eu abro a Folha de São Paulo e está lá uma manchete imensa. Né? Suprema Corte do México concede o direito a alguns cidadãos a utilizar a maconha porque considera inconstitucional proibir. Tudo relacionado a drogas que vem dos Estados Unidos, Brasil, México, Colômbia, nos chama muita atenção, porque esses países vivem de uma forma muito, cada um à sua maneira, mas vivem de uma forma muito eloquente a guerra às drogas. Né? Brasil e México sofrem isso dia a dia nas ruas. E aí eu fui procurar ler a decisão. Quando eu estava lendo a decisão, já no final, toma aquele susto. Isso aqui parece com o que eu digo. Quando eu fui olhar, estava lá a referência. Essa decisão não era para todos os cidadãos do México. Para alguns cidadãos que requereram administrativamente, foi negado, requereram no judiciário, foi negado, aí a discussão chega na Suprema Corte e foi aprovado. Depois disso, mais 4 decisões e todas me citando. A novidade dessa última, do dia 28, é que é numa ação declaratória de inconstitucionalidade, então vale para o México inteiro. O que a Suprema Corte disse é que todo cidadão adulto mexicano tem o direito de usar maconha e foi mais além. Disse que isso se relaciona com a sua personalidade, com o livre desenvolvimento da personalidade. Algumas pessoas se associam e formam a sua personalidade ou seus gostos a partir de um time de futebol ou a partir de um clube de motociclistas. Andar de moto é muito mais perigoso do que usar a maioria das drogas, né? E nem por isso é criminalizado. E eu também não estou dizendo que deixem de andar de moto. Dá muito prazer, inclusive, né? Por favor, né? Pois é. E o que a Suprema Corte do México disse? Ora, algumas pessoas relacionam sua personalidade com o uso lúdico, recreativo da maconha. E quem sou eu para dizer que essas pessoas estão erradas, né? Tuca,
Eu não vou aqui fazer de falsa modéstia. Eu aceito essa vitória, reconheço que realmente foi muito importante. Um advogado, professor daqui do interior, de um estado pequeno e pobre do Nordeste, né, ser citado numa Suprema Corte estrangeira, é um feito muito grande. Agora, eu gostaria de compartilhar esse feito com alguns outros advogados. A advocacia potiguar, ela é extremamente pujante, né? Os meus colegas e colegas advogados e advogadas são realmente muito brilhantes, né? E são inovadores em tudo que fazem, né? Eu diria que esse protagonismo da advocacia potiguar e moçoroense, sobretudo, começa com Paulo Afonso Linhares, né? Quando jovem, recém-egresso da Universidade de Brasília, chega aqui em Mossoró, escreve um artigo na Gazeta do Oeste e ganha o prêmio Vladimir Herzog de jornalismo. Isso no início da década de 80. Aí depois Paulo vem e escreve um livro, já bem tempo considerável, depois escreve um livro chamado Direitos Humanos e Qualidade de Vida. O primeiro pesquisador que diz que ter qualidade no Brasil, ter qualidade de vida é um direito humano. Então, não basta estar vivo, não basta você ter um direito de manifestar seu pensamento, não basta você ter seus direitos respeitados. Você tem o direito de ter uma boa qualidade de vida, né? Isso é algo fundamental. E aí, aquilo que você dizia, Tuca, depois que a gente lê, a gente diz, sim, isso é óbvio, mas ninguém tinha dito antes, né? É interessante. Mais recentemente, um advogado seridoense chamado Cildilon Maia, ele requer um determinado direito no STJ para o seu cliente sobre o acordo de não persecução penal. O STJ reconhece que em todos os processos em trâmite no Brasil que não tenha sido oferecido acordo de persecução penal, onde seja devido, deve voltar à primeira instância para fazer. Então, um advogado aqui seridoense consegue essa vitória que modifica o trâmite que até então os juízes e promotores estavam utilizando para o Brasil inteiro, né? Edmar Vieira, professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, né, escreve o primeiro livro sobre zona de processamento de exportação, um tema absolutamente novo. Humberto Fernandes, ex-presidente da OAB, tem o que, na minha opinião, é um dos melhores livros que tratam sobre democracia brasileira e as suas formas de participação, né? Aí eu poderia citar também Emanuel Antas, que associa o movimento quilombola com o direito achado na rua, que é uma categoria trabalhada na Universidade de Brasília. Em Natal, você tem Gabriel Bulhões, por exemplo, que trata de investigação defensiva. É um tema que eu tenho minhas reservas, mas é um tema que ganhou o Brasil inteiro a partir do trabalho de Gabriel. E isso também na academia. Recentemente eu orientei um trabalho de conclusão de curso de uma jovem aluna que ela pega um tema que no Brasil inteiro é elogiado, que é o sistema de execução penal da APAC, né, que é mais voltado para princípios cristãos e tal, e todo mundo elogia. Ela faz uma crítica incisiva para dizer que a APAC é mais do mesmo. É uma estratégia de disciplina já denunciada por Michel Foucault desde o final da década de 70, e aqui no Brasil a gente apresenta como algo inovador, massa humanitária, e todo mundo aplaude, né? Uma aluna da faculdade... Genial. Né? Então, assim, eu poderia citar Daniel Victor também. Daniel Victor, há 8 anos atrás, ele sai com a tese de que aquele agente público que em campanha não praticou o ato, mas apenas se beneficiou do ato tido como ilícito eleitoralmente, não poderia ter a pena de inelegibilidade. Quando Daniel sai com essa teoria, isso é um doido. O cara dizer um negócio desse está aqui na lei, né? Quando Michel Temer se viu nessa situação, o TSE reconheceu exatamente a mesma coisa. 5 anos depois de Daniel ter dito isso aqui em Mossoró, né? Então, eu acho, Tuca, eu sei que é uma vitória ter sido citado na Suprema Corte do México, mas eu atribuo também a esse ambiente que nós vivemos aqui no Rio Grande do Norte e principalmente em Mossoró, de inovação, de protagonismo e de ousadia. Muito legal. Olavo, eu gostaria de agradecer sua participação, agradecer muito tua disponibilidade. Eu sei que você está sempre estudando muito e participando de muitos processos, né? E espero ter novas obras, né? Para a gente estar sempre colocando isso, passando isso para as pessoas, que é muito importante que as pessoas saibam, é muito importante que isso seja divulgado.
E agora essa questão da Suprema Corte Mexicana gera uma jurisprudência fantástica, né, para que outras cortes adotem, né? Então, cada vez mais o teu livro vai ser, a tua obra vai ser referência. Eu te agradeço bastante, foi um prazer recebê-lo e foi uma honra para o Tuca Viegas Convida, né, tê-lo, né, participando da entrevista. Tuca, a honra é toda minha. E aí eu vou lhe dizer que me senti em casa, viu? Considerei muito mais um bate-papo, fiquei muito à vontade, né? E quero dizer mais, quero dizer que tantas vezes você convide, eu vou participar, eu paro o mundo, paro o que estiver fazendo. Para mim é prioridade. Gosto muito de você, sou seu fã e muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui conversando com essa pessoa inteligente e brilhante que é você. Eu agradeço muito, fico lisonjeado. E gostaria de afirmar que eu sou seu fã há muito tempo. Um grande abraço. Você que está acompanhando a gente, aproveite e se inscreve no Tuca Viegas Convida. Se quiser participar com contribuição, está aí o nosso Pix, tucaviegasconvida@gmail.com. Até a próxima entrevista. Tuca Viegas Convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Não importa o tamanho do seu sonho, nós ajudamos você a conquistá-lo.